Uma carga trifásica resistível está ligada em paralelo com a carga trifásica puramente indutiva. A tensão de alimentação dessas cargas é de 380 volts a uma frequência de 60 Hz. Primeiro ponto a ser analisado aqui é que sempre que ele der essa tensão das cargas, ou da carga trifásica ou da carga normal, como está aqui, ele está falando da minha tensão de linha. Então, ao menos que, ou melhor, a menos que ele especifique que é a tensão de fase, aí essa será a tensão de fase. Mas nesse caso aqui ele diz apenas que é a tensão de alimentação dessas cargas, ou seja, é a minha tensão de linha. Eu tenho duas formas de fazer uma carga trifásica. Ela pode ser assim, estrela como a de cima, ou em triângulo como a de baixo, certo? Perceba que ele diz também que existe em paralelo uma carga trifásica também, puramente indutiva. Então, se está em paralelo e eu for considerar esse primeiro circuito, ele vai estar assim, e esse segundo circuito ele vai estar assim. Nesse desenho o indutor está aparecendo com capacitor, com um resistor, mas tá aí uma carga trifásica em estrela, tá? Em estrela e em triângulo. Agora, uma coisa que confunde muitos alunos é a questão disso daqui, ó. A potência ativa consumida é de 10 kW e a potência aparente é de 6. Aparente consumida é de 14,1 kVA com fator de potência indutivo. O que é que seria um fator de potência indutivo? Isso significa que a corrente está atrasada. Só é você lembrar que tem alguns selvagens que dizem que os índios eles são um atraso para o Brasil, certo? Então você lembra índio atraso, tá? O que é apenas uma forma e não uma realidade. Ou você pode fazer a forma que você quiser. Ou então simplesmente você vê que quando a gente joga uma tensão no indutor, né, ele vai fazer uma oposição à corrente, a corrente ele vai atrasar. Então se você já tem esse feeling, saiba que o indutor, e sempre a gente vai olhar a tensão e a corrente, tá? O que atrasa ou avança é sempre a corrente, em comparação com a tensão. Isso já é uma coisa padrão, simplesmente. Então, se eu tenho a minha tensão, deixa eu só colocar aqui seleção transparente, aqui por exemplo, se eu tiver um fator de potência indutivo, isso significa que, deixa eu só colocar ela de novo aqui, algo mais ou menos assim, né? Isso significa o quê? Digamos que é quase a mesma coisa aqui. Que essa tensão ela vai atrasar. Atrasar significa ela ir para frente. E adiantar significa ela ir para trás. Então tem esse detalhe também. Certo? Indo para frente, eu atraso. Indo para trás, eu avanço. Por que que isso acontece? Imagine que eu vou para frente aqui, ó. Certo? Vamos pegar apenas quando ela começa aqui. Tá vendo que essa daqui começa primeiro, né? Na fase 0 primeiro. E só depois ela vai chegar na fase 0. Certo? Então essa daqui está adiantada, vai demorar um pouquinho, essa atrasa. Essa está atrasada, certo? Então atrasado é para frente. Ok. Nós temos o seguinte, outro ponto também para resolver essa questão, e para ficar bem claro, é o nosso fator de potência. E isso causa alguma confusão também. A nossa reatância indutiva, ela é WLJ. Então ela é um vetor, vou só colocar aqui. E esse vetor, ele é, no nosso plano de Arcant-Gauss, assim. Certo? Ao passo que a minha impedância do capacitor, ela é menos J sobre WC. Então ela é aqui para baixo. Certo? Essa parte aqui, ó,
quando eu tenho a minha potência complexa, ela é P mais QI. Então essa parte aqui, ó, ela é o meu Q. Quando eu tenho um fator de potência indutivo, quando a minha corrente atrasa, isso aqui é positivo. Quando eu tenho o meu capacitor, isso daqui é negativo, a minha potência reativa. E a minha potência ativa, ela sempre vai ser positiva, que é essa daqui, e o módulo dela, evidentemente, sempre vai ser positivo também. Por que o indutor atrasa? Né? O indutor atrasa pelo seguinte, sempre você vai fazer isso, ó. Vs é igual a Z vezes I. Certo? Então a minha impedância no indutor, ela vai ser o módulo dela WL e 90. Esse 90 aqui parece que está avançando, né? Só que eu vou diminuir a minha impedância aqui. Então vai ser isso daqui dividido por isso. Então a minha corrente, ela vai ser a minha tensão. Vamos dizer que a minha tensão é 100. Vou dizer 1 mesmo. E o produto disso aqui é um zero aqui. Isso aqui é 1,90. Então isso daqui vai ser 1,90. Então quando tem um negativo aqui, ela atrasa, ou seja, vai para frente. Ao passo que o capacitor, ele é ao contrário. Certo? Ele é negativo, quando eu passo para cá, ele vai para cima e ele acaba avançando, ou seja, fazendo com que a corrente se desloque para a esquerda. Isso é só, claro, algumas considerações, imaginando que você já saiba tudo isso. É só para fique claro, se não, procure estudar avanço de fase, atraso de fase, essas coisas todas aí, e volte para cá. No entanto, tem um erro nessa questão. Porque ele diz aqui, ó, que a minha potência ativa, cadê ela? A minha potência ativa é de 10 kW. Vamos colocar 10 aqui. K. E que minha potência aparente é de 14,1 K. A gente sabe que o nosso fator de potência é o cosseno do ângulo. E o cosseno de 4,1 K dividido por 10. Perdão, cosseno do ângulo é 10. K dividido por 14,1 K. Corta, corta. Pegando a calculadora aqui. E nós temos 10 dividido por 14,1. Isso vai ser igual a 0,71 aproximadamente. Então, nós nem mesmo vamos usar isso. Vamos considerar o nosso fator de potência igual a 0,71. Outra coisa que nós devemos perceber é que no nosso círculo trigonométrico eu tenho, por exemplo, um ângulo de 60 aqui e um ângulo de menos 60. Quem é um cosseno de 60? 1 sobre 2. Quem é um cosseno de menos 60? Quando eu tenho a função par, f de x é igual a f de menos x. Sendo assim, o cosseno de menos 60 é 1 sobre 2 também. Então, se eu te der só o fator de potência, eu não sei se o triângulo de potência é assim, ou se o triângulo de potência é assim. Então, no caso do indutivo, isso daqui é positivo. No caso do capacitivo, isso daqui é negativo. Como ele deu o fator de potência indutivo, a minha reatância, o meu Q é positivo, certo?
que é a minha potência reativa. Essa minha potência reativa Q, ela é igual a Vm vezes Im vezes o seno do ângulo. Quem é esse ângulo? O meu ângulo da minha tensão menos o ângulo da minha corrente. Então, você pode colocar aí, certo? Quando você tem uma potência, quando você tem mais capacitores do que indutores, isso daqui, o seno do ângulo vai dar negativo, certo? E quando eu tiver mais indutores, positivo. Uma forma de você lembrar disso é que sempre os nossos Qs eles vão ser positivos, né? É normal que isso aconteça porque geralmente nós temos cargas indutivas. Então esse é o normal, né, que a gente faz. Então a gente sempre faz assim com Q positivo e carga indutiva. Isso aqui você tem que decorar. Então foca. Não. Beleza, já considerei isso daqui. Isso daqui tem outro errozinho nessa questão também. Vamos deixar o nosso fator de potência ali, que ele diz o seguinte. Ele diz a corrente elétrica das duas cargas e a corrente total das cargas. Bom, eu posso imaginar que a corrente total das cargas é a minha corrente de linha, nesse caso aqui. E a corrente das duas cargas, eu imagino que seja essa corrente e essa corrente. No entanto, se eu estivesse trabalhando com isso daqui, que eu gostaria até de trabalhar, porque a gente sempre está trabalhando com... A gente sempre está trabalhando com isso em estrela. Vamos trabalhar em triângulo. E aí você teria que colocar também, né? Considerando que... Porque a potência ela nunca muda. Ela é a raiz de 3 vezes Vm vezes Im. Certo? Mas a nossa tensão e a nossa corrente vai depender... Ela vai depender da forma que está configurada sem estrela e triângulo. Então, só para constar, a nossa potência é igual a raiz de 3 vezes Im vezes Vm. Como eu disse, só que esse é o módulo da nossa potência. Certo? A fase da nossa potência realmente pouco importa. Em muitos casos, na maioria dos casos. Aliás, para ser sincero, eu nunca vi um caso que importasse até agora. Mas nesse caso aqui a coisa muda um pouco. Ó. Porque aqui eu vou até tirar esse nó aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar ele assim. Vou colocar ele assim. E vou colocar ele assim. Então perceba que essa corrente aqui, ela se divide em duas. E essa corrente que se divide em duas, ela vai para cá e vai para cá. Vou colocar até de vermelho aqui, esqueça isso. Tá? Então essa corrente de vermelho, ela vem para cá e vem para cá. E aqui ainda, ela se divide em duas. Então olha só como a questão deixou especificado qual é a corrente que ela quer. A corrente elétrica das cargas e a corrente total das cargas. Bom, se eu estivesse fazendo assim. No entanto, é interessante colocar, considerando que blá 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 blá, e nós vamos considerar o seguinte, que eu vou querer essa minha corrente aqui e essas duas minhas correntes aqui, ó, que é a corrente na carga, considerando que isso daqui é uma carga. Outra coisa interessante que se deve ter é que da mesma forma que a minha tensão de linha ela é maior, sempre que a de linha é maior.
Então, a minha tensão de linha dividido por raiz de 3 é igual à minha tensão de fase. A minha corrente de linha dividido por raiz de 3 também é igual à minha corrente de fase. Então, vamos fazer o seguinte. Potência. Ele quer a corrente elétrica, né? Das duas cargas aí. Ou seja, vamos calcular essa corrente aqui. Porque ele dá a potência, né? Deixa eu ver. Se ele dá aqui a potência complexa, né? Então a potência vai ser o meu Vm. Lembrando que se tiver tensão, se não for especificada que é tensão de fase, é a tensão de linha. Geralmente eles dão a tensão de fase aí sempre. Vezes o meu Im, que eu quero saber. Tá? Vezes a I de 3. Isso daqui vai ser o módulo, né, da minha potência. Nós temos aqui, substituindo, 380 volts vezes a raiz de 3 vezes Im é igual. Vamos fazer o nosso triângulo de potência aqui. E queremos achar, vamos colocar aqui potência ativa, vai ser 10 K, e a minha potência aparente vai ser 14,1 K, né? Sendo assim, vamos colocar a nossa potência aparente aqui, que é exatamente igual a isso. 14,1 K. Se você fizer essas contas, você vai achar que o seu IM é aproximadamente 21,4 ampere, certo? Ou seja, a minha corrente RMS. Essa seria a corrente total das cargas. No entanto, essa corrente agora, ela vai ser a minha corrente na carga, a minha corrente de fase, perdão, certo? E ela vai ser 21,4 dividido por raiz de 3, que isso vai ser igual, aproximadamente igual aí a 12,35. Bom, para finalizar aqui a nossa letra B, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a minha potência ativa, certo? Na minha carga indutiva, ela vai ser 0. E eu tenho a potência aqui da minha carga, né? Que ela é 10 K. Então tenho a minha potência aparente 14,1 K ao quadrado é igual a minha potência ativa ao quadrado, que é 10K, mais a minha potência reativa ao quadrado. Sendo assim, a minha potência reativa, se você fizer essas contas, vai dar 9,94 K volt-ampere. E sendo assim, a potência aparente, né? Agora da minha potência indutiva, então, da minha carga indutiva vai ser a mesma, né? Então, potência aparente também vai ser 9,94 K. Aqui é volt-ampere reativo e aqui que é volt-ampere.